varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela na internet, no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo. Nosso programa de variedades. No vídeo anterior nós concluímos na nossa atual tarefa, nosso trabalho atual. Nossos vídeos são de conteúdo, os assuntos são variados, diversos, mas no momento o assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, todas as explicações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. No nosso vídeo anterior, nós concluímos a leitura do 5º livro do Novo Testamento na sequência normal, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, em seus 28 capítulos e versículos. Levamos todas as explicações possíveis para o nosso querido público. Então, os seus 28 capítulos, e versículos. Hoje nós daremos início à parte da Bíblia Sagrada, a parte justamente Cartas de São Paulo, Cartas de São Paulo. Chegamos nessa parte aqui da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Na introdução geral nós temos aqui, Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre sua vida estão nos Atos dos Apóstolos e nas cartas que ele escreveu. Nasceu por volta do ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso, na Sicília, entre parênteses, Atos capítulo 9, versículo 11. Filho de judeus da tribo de Benjamim, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica, entre parênteses, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Jovem ainda foi para Jerusalém, onde se especializou no conhecimento da sua religião. Tornou-se mestre fariseu, ou seja, especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Atos capítulo 22, versículo 3. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos, entre parênteses, Filipenses capítulo 3, versículo 6. Até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco, entre parênteses, Atos capítulo 9, versículos 1 a 19. A experiência de Jesus mudou completamente sua vida até a morte, situada por volta do ano 67. Paulo é homem bem preparado. Além de conhecer a fundo a religião de seus pais, possui boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Escreve e fala em grego, enquanto judeu tem mentalidade completamente diferente da dos gregos, mas se esforça para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Além disso, é cidadão romano, entre parênteses, Atos capítulo 16, versículo 37. Ele soube tirar partido desse título, bem como de toda a bagagem cultural que adquiriu para conduzir todos a Jesus. Entre parênteses, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 a 22. Lendo o que ele escreveu, podemos ter uma ideia de como era
seu caráter, às vezes muito meigo e carinhoso, outras vezes severo. Não abre mão e ameaça com castigos. Escrevendo às comunidades, compara-se à mãe que acaricia os filhinhos e é capaz de dar a vida por eles, entre parênteses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 8, T maiúsculo, S minúsculo, né? Se não for, são muitas abreviaturas, a gente confirma, nós podemos confirmar na Bíblia Sagrada. Sente pelos fiéis novamente as dores do parto, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Ama-os e, por isso, se sacrifica ao máximo por eles. Entre parênteses, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Mas é também pai que educa. Primeiro, T maiúsculo, S minúsculo, deve ser Tessalonicenses, né? Capítulo 2, versículo 11. Que gera as pessoas por meio do Evangelho, a vida nova. 1 Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 15. Sente pelas comunidades que fundou o ciúme de Deus. Entre parênteses, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Temendo que elas percam a fé, quando se faz necessário, é severo e ameaça, exigindo obediência. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Paulo é capaz de amar todos os membros de todas as comunidades, sem distinções. Constantemente os chama caríssimos e amados. Quer que todos sejam fiéis a Deus. É assim que se tornarão seus filhos, como, por exemplo, Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. É interessante ler as cartas de Paulo e anotar com quanta frequência ele usa expressões tais como tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar, etc., para com elas expressar sua constante preocupação para com todos. Tá? Então, nós vamos aqui para o primeiro capítulo, né? Não, para a primeira... Deixa eu ver se eu consigo descolar aqui, pronto. Olha, contando com um livro só, as cartas de Paulo, é o 6º livro, né, do Novo Testamento, mas eu acredito que não seja. Vamos contar carta por carta como um livro, né? São 27 livros no Novo Testamento, se não me falha a memória. Vamos confirmar, se não, vocês já sabem aí. Então, carta aos Romanos, pela sequência natural aqui das cartas de Paulo, das cartas de São Paulo, né? A salvação vem pela fé, pela nossa contagem, o 6º livro do Novo Testamento na sequência natural da Bíblia Sagrada, depois dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos nós contamos como o 5º livro. Vamos ver se dá certo no final, se Deus quiser. Senão nós já sabemos. Então, carta aos Romanos, a salvação vem pela fé, né? Primeiro capítulo da carta aos Romanos, primeiro capítulo conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? Ver se dá tempo aqui. Quantos versículos? 32, né? 32 versículos. Vamos, 33 versículos, né? Exatamente. 31, está bem pequenininho o número, 32 mesmo, 32. Primeiro tópico, endereço e saudação. Segundo tópico, compartilhar a fé.
e vai até aqui, a partir do versículo 16, né? Começa a primeira parte da carta aos Romanos de São Paulo, né? O Evangelho é força de Deus que salva, né? Então, já aqui na primeira parte da carta aos Romanos, né? A partir do versículo 16, temos aqui justamente o terceiro tópico, né? Tema geral. Terceiro tópico do capítulo 1, do primeiro capítulo do Carta aos Romanos. Quarto tópico, a condição dos pagãos. Então, são 4 tópicos no primeiro capítulo da Carta aos Romanos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo ainda não conhece os cristãos de Roma, por isso apresenta-se com todos os seus títulos, servo, apóstolo e escolhido. Sua missão é anunciar o Evangelho, isto é, a boa notícia que Deus revela ao mundo, enviando Jesus Cristo para libertar os homens e instaurar o seu reino. O centro desse Evangelho é, portanto, a pessoa de Jesus na sua vida terrena, morte e ressurreição, que o constituem Senhor do mundo e da história. A originalidade da missão de Paulo é conduzir os pagãos à obediência da fé, ou seja, a uma submissão livre que os faz viver de acordo com a vontade de Deus manifestada em Jesus Cristo. Versículos 8 a 15. A intenção de Paulo é ir a Roma para trocar ideias e experiências sobre o Evangelho, compartilhando assim a fé comum. Deseja também recolher algum fruto, isto é, talvez fazer uma coleta em favor dos cristãos necessitados de Jerusalém. Entre parênteses, capítulo 15, versículos 26 e 27. Versículos 16 a 17. Paulo anuncia o tema central da carta, que será desenvolvido até capítulo 8, versículo 39, e que constitui o resumo de toda a sua pregação. O Evangelho é a força de Deus que salva. Condição única para isso é o homem entregar-se a Deus mediante a fé, pois o homem não tem outro meio para se libertar da condição de pecador, nem a lei de Moisés, nem ritos, nem sistemas filosóficos, nem poderes cósmicos ou humanos. A fé, porém, não é atitude passiva, é a certeza firme e contínua de que o projeto de Deus se realizou em Jesus Cristo e continua realizando-se no meio dos homens. A fé leva o fiel a viver uma nova dinâmica de vida. O homem deixa de ser receptor passivo e se torna, junto com Deus, agente ativo da salvação dentro da história. Versículos 18 a 32. Paulo analisa o sistema de vida dos pagãos. Deus se manifesta a todos os homens, estes, porém, se tornam cegos e surdos para viverem de acordo com seus próprios instintos egoístas, sufocam a verdade com a injustiça. Versículos 18 a 20. O alicerce de uma sociedade pagã é a idolatria, a absolutização de coisas, pessoas e valores, dinheiro, poder, ideias, colocando-os no lugar do Deus verdadeiro. Versículos 21, versículos 21, 23 a 25. A idolatria gera a perversão das
relações pessoais, versículos 24, 26 e 27, e sociais, versículos 28 a 31. Numa sociedade idólatra, a injustiça se transforma em bem, a mentira ocupa o lugar da verdade e o erro é louvado como verdade, como virtude. Versículo 32. Voltaremos no capítulo 2 das Cartas aos Romanos de São Paulo.